Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Estamos começando mais uma semana, hoje domingo, primeiro dia da semana, começamos também uma nova lição. A lição desta semana tem como título o Epílogo de João. Epílogo é uma espécie de síntese de uma obra, né? Que a pessoa tenta resumir muita coisa em poucas palavras, né? Uma narrativa que tenta sintetizar algo que aconteceu até aquele presente momento. Por exemplo, João começa o capítulo 1 mostrando o princípio, né? O princípio quando o Pai cria todas as coisas por meio, através do seu Filho, né? E no mesmo capítulo 1, na sequência da conversa, por exemplo, João vai dizer no versículo 16 desse mesmo capítulo, e nós fomos cheios da sua plenitude. Então ele dá um salto em 14, 15 versículos, desde a criação até chegar nele, né? Então ele faz uma espécie ali de resumo, né? Então por isso que algumas pessoas chamam o epílogo de João, né? A gente está usando aqui uma frase para o título da lição, uma frase que é muito utilizada pela teologia moderna. Portanto, vamos aqui ao verso síntese, o verso que vai trazer uma mensagem deste capítulo 1, a parte mais profunda aí do capítulo 1, né? A parte que João usa uma linguagem muito espiritual, colocando o Filho de Deus na cena da criação, já que em Gênesis capítulo 1 nós não encontramos isso, né? Em Gênesis, João faz questão de começar o livro de João, semelhantemente começa-se o livro de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? No hebraico, Bereshit Bará, começa assim, ele começa do mesmo jeito, o livro de João, que diz assim: no princípio existia a palavra, e a palavra estava com o Eterno, e a palavra era divina. Então veja que o texto ele é simples, apesar de ter uma linguagem espiritual muito profunda, apesar de João estar querendo indicar uma ligação deste capítulo com o capítulo de Gênesis, né? Existe uma ligação entre esses dois capítulos, né? E agora ele coloca o Filho, que ele chama aqui de a palavra. Em algumas versões do português, a palavra encontrada é o verbo, né? Ele coloca a palavra ou o verbo lá na cena do Gênesis. Lá na cena do Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, né? Coloca ali na cena. Pois bem, ele diz que no princípio, né, a palavra estava lá. E quem era esta palavra, ou este verbo? No versículo 14 desse texto, ele vai dizer: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ele identifica o Filho, que a palavra de Deus se transformou, se fez carne, né? Houve uma mudança aí e habitou entre nós. O interessante também desse texto aqui, esse verso síntese, é que na versão em português, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Há uma má tradução, não sei se houve ignorância, malícia, inocência, não sei. O Senhor o julgará um dia, daqueles que na Idade Média transcreveram, né, foram transcrevendo o livro de João, porque se a Bíblia inteira e o próprio Cristo, os apóstolos ensinaram que há um só Deus, o Pai, né, como Paulo escreve em 1 Coríntios 8,6, como o próprio Cristo fala em João capítulo 17, versículo 3,
em João capítulo 5, versículo 43, há um só Deus, diz o Senhor Jesus. Há um só Deus, né? Não tem dois deuses, é um só. E aqui, nas versões que nós encontramos em português, diz assim, e o verbo era Deus. Em outras palavras, e o verbo também era Deus, né? Quando ele deveria dizer desta forma aí, por exemplo, da Bíblia israelita, que se preocupa em trazer uma versão que não contradiga o resto da Bíblia. Uma versão correta, que se harmoniza com o resto da Bíblia. E a palavra era divina, já que a palavra ela é gerada quando Deus fala, ou seja, o Pai traz Jesus à existência quando fala, o Pai gera o Filho, portanto a palavra é da mesma natureza do Deus que a gera, né? Quando Deus fala e coloca a palavra para fora, ele está gerando a palavra. Por isso que Cristo é chamado de a palavra, porque o Pai gera o Filho assim, né? O Pai gera o Filho assim, gerando, né? Nós vamos encontrar alguns versos que o próprio Cristo vai repetir, eu saí de ti, ó, num duplo sentido. Cristo sempre fala num duplo sentido, numa linguagem que mostra algo da literalidade, mas algo também espiritual, mais profundo. Ele sempre fala assim, no livro de Mateus, capítulo 13, verso 34, nos ensina que tudo que Cristo falou foi através de parábola, ou seja, através de uma riqueza espiritual. Nunca era uma palavra estática, uma palavra limitada naquele momento a uma figura humana que o homem está acostumado, né? Portanto, a palavra aqui, ele vai dizer lá no capítulo 16, se não me falha a memória, capítulo 16, versículo, não sei se é o 38, 37, 38, ele fala duas vezes, saí de ti, eu saí de ti, eu saí, a palavra é muito clara ali, a palavra sair de ti, sair de dentro do Pai, né? Em outras versões, obviamente, quando ele vem à terra, o Pai é enviado àquele que já está gerado do lado dele, envia, né? Mas quando ele usa o termo sair de ti, tem um duplo sentido, né? Sair de dentro do Pai, né? Há um termo que se usa no grego, né? Que se usa muito quando Cristo fala em relação a ter saído do Pai, ter vindo do Pai, da pessoa do Pai, o termo é epikoreumai no grego, que quer dizer que saiu de dentro do Pai. Epikoreumai é aquilo quando você abre a boca e sai de dentro, assim como Cristo antes, quando ressuscitou, falou com os apóstolos disso, recebei o Espírito Santo, aí sopra o Espírito Santo sobre os discípulos. Isso é o epikoreumai, é sair de dentro, né? E Cristo continua repetindo, capítulo 17 de João, versículo 8, ele vai dizer de novo, saí de ti, mostrando claramente que o Filho foi gerado de Deus, saiu de um ser divino, portanto ele também tinha uma natureza divina, procedência divina, ele tinha, né? Porque quando ele se faz carne, Paulo diz lá em Filipenses 2, que ele se esvazia daquela natureza para vir como um semelhante do ser humano, né? A semelhança humana ele vem, tá bom? Então o texto aqui de João 1:1, ele é muito claro em nos afirmar que a palavra existia no princípio, né? E a palavra estava com o eterno, muita gente prefere ler, e a palavra estava no eterno, dentro do eterno, né? E a palavra era divina, porque estava dentro do eterno. Aí no versículo 2, que eles omitem, né? Eles repetem na Bíblia comum aí, João Ferreira de Almeida, eles nem percebem o erro grotesco que eles cometeram, né? Porque eles dizem lá no versículo 2, e a palavra e o verbo estava com o eterno. Repete a mesma coisa que já disse no verso 1, para ver que alguém realmente na mesma oração dizer a mesma coisa, significa que alguém colocou as mãozinhas sujas, né, para alterar o texto, ou, né, como alguns dizem, não, foi por ignorância, não foi por malícia, não. Então, o texto ele é claro, o Filho ele era divino e não Deus. Traduzir divino para Deus não é correto. Deus é posição, divino é natureza, né? Deus
posto, Deus cargo, Deus status, a palavra Deus. E a palavra divina é natureza, como a palavra humana mostra a nossa natureza. Agora, se eu sou um governador, é status. Então, traduzir divino por Deus é brincadeira, porque aí você está dizendo assim, no princípio era o verbo também era Deus. Então, na Bíblia, não tem que falar que é um Deus só, um Deus único. Né? Anular 39 versos da Bíblia dizendo que Deus é único, Deus é uma única pessoa. E Paulo desenha isso. A única pessoa que é Deus é o Pai. Pronto. Verso direto, objetivo, sem nenhuma dúvida. Pronto. Paulo vai lá e estabelece isso. E a filosofia que predominou aí a teologia moderna tenta aí inventar uma história, mexendo em alguma coisa nas traduções, a igreja sempre trabalhando aí, as associações trinitarianas da Europa trabalham muito nisso, em versões da Bíblia moderna para tentar confundir a cabeça das pessoas, e realmente aqueles que não têm acesso a essas informações acabam sendo ludibriados, acabam sendo enganados e não compreendendo a Bíblia como de fato ela é. Vamos, meus amados, então aqui à primeira pergunta do domingo. Ainda no epílogo de João, a primeira pergunta nos diz assim: na introdução do seu testemunho espiritual, como João descreve a pessoa do Criador e do seu filho, né? Aquele filho gerado de Deus, divino, da mesma natureza de Deus, como é que ele cita isso? Vamos ler de novo aqui João, capítulo 1, agora vamos ler também o versículo do 1 ao 3, né? Vamos ler o verso 2 e o 3, e ele diz assim: no princípio existia a palavra, e a palavra estava com o Eterno, e a palavra era divina. A palavra estava no princípio com o Eterno. Todas as coisas foram criadas por intermédio da palavra, e sem ela nada do que foi criado se fez. Veja que, seguindo uma harmonia bíblica, aqui o Criador é Deus, o Pai, que cria todas as coisas por intermédio. A palavra intermédio quer dizer por meio. A palavra intermédio, se você separar aí, se fizer um estudo, né, da etimologia da palavra, você vai entender claramente. Basta conhecer um pouquinho de português. Quando você diz internacional, o que você está dizendo? Você diz que esse conhecimento nacional, ele é conhecido no mundo inteiro, internacional, ou fora das suas fronteiras, nos dois sentidos. Quando nós dizemos intermédio, você pega a palavra inter, separa da palavra médio. A palavra médio está referindo à palavra meio, médio, aquele que está no médio. Você diz assim, olha, eu vou comprar aqui uma roupa do tamanho grande. Não, eu quero, o vendedor pergunta, você quer do tamanho grande ou do pequeno? Nenhum nem outro, eu quero do tamanho médio. Médio é o que está no meio. Médio, por isso que nós chamamos de intermediário, né? Aquele que é intermediário. Meu filho não vai estudar nem no matutino, nem no vespertino, nem de manhã muito cedo e nem à tarde. Ele vai estudar no intermediário, ali no meio. Ele não vai estudar nem de manhã, nem à noite. Ele vai estar no período intermediário, à tarde, né? Você pode fazer assim. Então, quando a Bíblia diz com toda clareza que o mundo foi feito por intermédio de Cristo, e a Bíblia diz que o Pai é o Criador, muitos versos vai dizer isso na Bíblia, né? Inclusive um verso claríssimo de Isaías 44, versículo 24, diz com todas as letras, eu, Yahvé, eu, Deus o Pai, criei os céus, espraiei a terra sozinho. Quando ele fala o termo sozinho ali, ele não está falando relacionando a companhia, que ele estava sem ninguém. Ele não fala em relação a isso. Quando ele diz, eu criei sozinho, ele está dizendo, o poder original, o Criador era só meu. Eu não precisei da ajuda de ninguém.
eu não precisei do meu poder, 50% do meu poder e 50% do meu filho. Não. Era 100% do meu poder, criando o mundo através do meu filho. Através do Filho de Deus foi criado. E é isso que o texto está dizendo. Né? Algumas versões maliciosas das associações trinitarianas trazem assim. Vocês podem procurar algumas traduções, versões da Almeida, que vai dizer assim, o versículo 3, né? E todas as coisas foram criadas por ele, pela palavra, pelo verbo. Olha que malícia, né? O termo não é por ele. O termo é por intermédio, por meio dele. É diferente. E aí quando você pega este verso e coloca em harmonia lá com Hebreus, eu estou dando apenas uns exemplos. Tem Efésios 3:9, Hebreus 1, versículo 1 e 2, é assim, né? Deus antigamente falou de muitas formas e de muitas palavras com os profetas, mas nestes últimos dias resolveu falar-nos através do seu Filho. Olha só, por meio de quem criou o mundo, por intermédio, Deus o Pai, que nos últimos tempos falou através de seu Filho, ou seja, Deus falando através do Filho, ele também cria através do Filho, por meio do Filho. E aí, não é mesmo? Veja que quando você tira um texto fora do contexto, e aí é maliciosamente mal traduzido, maliciosamente mudado o texto para forçar a barra, para tentar fazer de Cristo um segundo Deus, tirar de cena a doutrina correta do Deus único, que está de forma muito abrangente desde o Gênesis, durante a Bíblia inteira, a clareza durante toda a Torá, ali, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Durante séculos, um povo, durante 2000, né? Durante 1.500 anos, né? Durante 1.500 anos, ali está claramente registrado que durante 1.500 anos um povo viveu pregando e vivendo a doutrina do Deus único. E esse tempo todinho Deus nunca revelou a um profeta que não era um Deus único. Esse tempo todinho Deus não revelou a Abraão, a Isaac, Jacó, Moisés, Davi, a ninguém que não era um Deus único, era um biteísmo, eram 2 deuses. Ou então um triteísmo, eram 3 deuses. Ou então era um politeísmo, mais de 3 deuses. Mais de um, né? Poli já é mais de um. Então, veja só, o tempo todo, o principal assunto da Bíblia, o tema principal, que é o autor, é conhecer o autor da palavra. Imaginem só, né? Então essas contradições existem porque as pessoas porque as instituições, não se preocupando com as pessoas, o homem tenta colocar as suas crendices ali para agradar gregos e troianos, né? Tentando misturar o santo com o profano, trazendo o paganismo para dentro da verdade, isso desde que o mundo existiu, que o tempo todo é Satanás tentando fazer isso, né? Tentando extrair a verdade, tentando colocar a verdade dentro da mentira, tentando extrair a verdade de dentro do povo santo. O tempo todo é assim. Então, quando a gente pega, né, uma versão como essa aqui da Bíblia israelita, de um homem chamado João, que a gente aprendeu na semana passada, que era um homem douto e iletrado, que eles tentam dizer que João escreveu isso aqui, tenta dizer que João escreveu isso aqui em grego. Imagine só, um homem que não falava nem direito a língua dele, aí escreveu o livro de João em grego, né? Olha, João falou assim, prototeos, né? Eles dizem assim, né? Para tentar impressionar as pessoas que conhecem o grego, né? Olha o termo que ele usa aqui, ele usa o termo logos, o termo theos, né? Aí aparece não sei quantos PhDs que creem na Trindade, inclusive, dizendo assim, não, só há 5 textos com problemas de ordem textual, gramatical, mal traduzido, que tentam chamar Cristo de Deus, mas estão errados. Os próprios trinitarianos, né, grandes PhDs, de igrejas trinitarianas, dizendo, não adianta forçar o texto, o termo teós na Bíblia aplica somente ao Pai e não a Cristo.
Infelizmente, como a gente diz sempre, a falta de conhecimento destas pessoas, né, por não examinar com profundidade, tem sempre ao seu alcance a explicação de um trinitariano e se contenta, porque até nem sabe buscar essas informações, né, que a maioria das informações são trinitarianas, porque 99% das igrejas do mundo são trinitarianas, né, das igrejas cristãs, e então não sabem buscar o contraditório e acabam acreditando no que a igreja, né, vai para a internet. A primeira coisa que o pobre coitado sem conhecimento faz é buscar onde? Vou buscar aqui na internet, no Google, vou perguntar ao Google aqui, algum pastor pregando se existe trindade ou não. Aí, coitado, ele vai ficar só com aquilo, né? Os argumentos são sempre uns argumentos filosóficos, teleológicos, né? Aí vai buscar, vou para o YouTube aqui, vou pesquisar no YouTube aqui. E aí assiste, a maioria das pregações são em favor da doutrina que já existe em maioria, aí acaba entrando na vala comum, né, ficando do lado da maioria, achando que é a verdade. O livro de Êxodo diz que nós não devemos seguir uma maioria, né, seguir uma demanda, se ela está errada. Não, a gente tem que seguir a verdade, mesmo estando na contramão do mundo. Vamos então para a segunda pergunta de hoje, que nos diz assim, João 1, versículo 4. Segundo João, o que estava no Filho Divino, chamado de palavra ou verbo, no princípio, antes de Deus começar a criação através dele. João 1, verso 4 diz assim, ó, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha só, João diz bem claro aqui, ó, nele estava a vida, ou seja, o Pai havia colocado a vida nele estava a vida. Veja que João não diz assim, ó, e ele, o verbo, a palavra a quem João está se referindo aqui, João diz, e ele era a vida. Não, o texto diz, nele estava, a vida estava nele, estava no Filho. Aí você vai ler assim, João 14,6, Cristo dizendo, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Aí está dizendo, olha, Cristo está dizendo que ele é a própria vida. Só se eu não souber ler o texto, porque o texto está falando em relação ao caminho que leva a Deus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Ora, vem, porque ele disse vem? Porque o Pai estava nele. Então, se vocês vierem a mim, vocês encontrarão a vida, porque o meu Pai está em mim. O meu Pai é a fonte original de toda a vida. Ele vai dizer em João 5,26, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, olha, o Pai é que é a fonte original da vida, assim deu. Então foi o Pai que deu ao Filho ter a vida. O Filho não tem a vida em si mesmo. O Filho não era como o Pai, não é? Então o Pai concedeu, o Filho não era um Deus como o Pai. O Pai lhe concedeu essa autoridade, não é? De ter a vida em si mesmo. Não é isso? Então João deixa isso tudo muito claro aqui no versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E que vida era essa? E aí ele faz aqui uma alusão incrível. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a gente falar sobre a luz e vida, né? Vamos lá. O que é mais necessário para que haja vida no planeta Terra? Estou falando vida natural, a natureza, árvores, animais, tal, inclusive a vida humana também. O que é mais necessário? É a água? É a comida ou a luz do sol? A luz. Aí todo mundo que conhece um pouquinho de biologia, que chutou, não precisa ser cientista não precisa ser um cientista da NASA não. Nem ser um físico com a inteligência de Albert Einstein, não precisa não. Sem luz não há fotossíntese nas plantas, a produção de oxigênio seria comprometida e a gente morria sem fôlego. Sem luz, o calor da luz não promoveria, por exemplo, a evaporação e as chuvas que vão irrigar a terra e produzir o alimento. Sem luz, não haveria nem planta, não haveria as estações,
não haveria a produção de um alimento sequer, não haveria pasto para os animais, não haveria comida para os homens. Sem luz, a morte existiria. A morte estaria instalada nesse planeta, né? Quando a Bíblia fala luz, está falando da maior necessidade do ser humano, de forma física e também de forma espiritual. Quando Jesus usa o termo luz, eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar de um povo asiático que vive pregando uma ideia de viver da luz. Eles comem bem pouquinho, o alimento deles diário é o equivalente a uma almôndega, assim, a um limão um pouco grande, pronto, é a comida, não comem quase nada, é aquilo ali. Eles vivem de luz, o corpo assimilando a luz. Tem até tratamentos naturais relacionados a isso, para algumas curas de algumas doenças e tal, né? Então, a luz, ela, não é que eu recomendo isso, não é que eu estou dizendo que esse caminho é certo, não. Eu acho que isso é um exagero, mas muita gente tem adquirido muitas curas através disso, e o poder da luz, né? O poder da luz no corpo humano. E também o que as trevas fazem no corpo humano. Fique dentro de uma caverna escura, comece a viver dentro de um quarto escuro. Olha o que acontece. Você só não vai ficar com a pele muito branca, não, né? Ou o moreninho mesmo, o negro que tem a pele pretinha, vai ficar até desbotado, vai ficar estranho a pele dele, né? Vai ficar estranho ficando muito tempo no quarto. Não é só isso, não. Ele vai adoecer. E se não tiver acesso à luz, ele vai morrer. Se não tiver acesso à vitamina D, olha, a luz tem mais do que vitamina D. Tem muito mais. Então, quando a Bíblia nos diz aqui que Deus, o Pai, colocou nele a luz, e esta luz é a vida, os seres humanos, né? A vida passou a existir, porque a Bíblia diz lá em Hebreus 1:3 que o Filho é o resplendor da glória de Deus. Desde o princípio o Filho resplandece a glória de Deus sobre as coisas, e assim que as coisas foram criadas, é assim que a luz de Deus resplandeceu em Cristo, e sobre a terra começou a produzir vida. Por isso que ele vai dizer, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, fazendo uma referência não só ao Gênesis, né? Mas mostrando que também ele era a luz para um homem em trevas, a luz da verdade, a luz que vinha da palavra, a luz do conhecimento que destruía a mentira e o engano. Então a palavra de Cristo é muito profunda, ela nunca tem um sentido limitado, ela nunca tem um sentido ali muito material, muito exterior, mas sempre uma palavra profunda, espiritualmente profunda, que nós devemos nos aprofundar, nos deleitarmos nesse estudo. Quando João diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, é a mesma coisa dele dizer assim, ó, e ele era a luz, e através da luz deu vida aos homens. Se inverter esse texto, também vai estar em plena harmonia com a doutrina, com toda a sã doutrina. Meus amados, isso é lindo demais, não é mesmo? Pois bem, ainda hoje, para este mundo em trevas, Jesus nunca foi tão importante para o homem, o Filho de Deus. Só nele nós encontramos todas as respostas sobre a pessoa de Deus, sobre a doutrina, sobre o que fazer, né? As respostas para os nossos anseios espirituais, para os nossos medos, para as nossas dificuldades, para tudo. É nele, ele é a luz. A luz o Pai colocou nele para isso. Deus, o Pai, salva o mundo através dele, de Jesus Cristo. Não tem outra porta, não tem outro caminho, não tem outro recurso, não tem outra comida, não tem outro pão a não ser Cristo. É através dele que nós recebemos tudo. E João, numa linguagem bem espiritual, né, bem profunda, tenta transmitir essas verdades para cada um de nós.